Então, gente, agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa aula. Antes de entrar na teoria de orbitais moleculares, é importante que a gente faça uma distinção muito importante. O que é um orbital e o que é uma densidade eletrônica. O orbital ele é uma função de onda, é uma equação matemática que tem o comportamento dual partícula-onda do elétron. Por exemplo, quando você tem um orbital 1s, a função de onda desse orbital, ou seja, o próprio orbital dele, vai ser isso aqui, que é a parte radial, vezes a parte angular, que são esses dois termos aqui. Então, quando você multiplicar essa função com essas duas constantes, isso aqui vai ser o orbital 1s. A forma da nuvem eletrônica ela é chamada de função densidade. Ela vai ser uma integral da função de onda ao quadrado. E o resultado dessa integral ele te dá a probabilidade de você encontrar o elétron em uma determinada região do espaço. Então, não confundam função de onda com densidade. Função de onda, equação matemática. Densidade, forma da nuvem eletrônica. Então, vamos agora entrar no fenômeno de interferência. Interferência é um fenômeno que ocorre entre duas ondas, certo? Você vai ter uma sobreposição das ondas, gerando uma nova onda. Essa sobreposição ela pode ocorrer de maneira construtiva, com o aumento da amplitude, ou de maneira destrutiva, reduzindo o tamanho da amplitude. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de padrões de interferência. Você tem uma mesma onda chegando em dois pontos, e a partir daqui você tem uma emissão de uma nova onda que vai gerar essa interferência. Que foi justamente o que o de Broglie observou no experimento da dupla Fender. Aqui a gente tem dois exemplos mais didáticos para verificar os dois padrões de interferência. No caso, aqui a gente tem uma onda A e B, e aqui em cima você tem a soma de A mais B. Como as ondas elas estão perfeitamente em fase, como assim em fase? Se você ver, você vai ter as cristas na mesma posição e os vales também na mesma posição. Então eles se somam, dando uma amplitude máxima e uma depressão máxima para o vale. Já no segundo exemplo, você vai ter A e B. Se você somar as duas ondas, se você verificar, elas estão completamente fora de fase. Então, se elas estão completamente fora de fase, elas vão se anular, anulando perfeitamente a perturbação. No exemplo de cima, o que a gente vai ter? Você vai ter uma onda 1 em azul e uma onda 2 em laranja. Elas estão fora de fase, mas com amplitudes diferentes. Quando isso ocorrer, a que tiver mais amplitude ela tem a prevalência, certo? Então, no caso, a 2, como tem a maior amplitude, ela acaba se sobressaindo, no entanto, a amplitude da soma ela acaba sendo um pouquinho menor do que da onda 2. Então, aqui vai ser a onda em verde, representa a soma da onda 1 com a onda 2. Ela vai respeitar a fase da onda 2, mas com amplitude menor. Então, se o elétron se comporta como onda, ele também participa do fenômeno de interferência. Então, as funções de onda vão interferir, gerando os orbitais moleculares. Então, a gente aqui vai ter dois tipos de interferência. Quando a interferência ela for construtiva e houver a soma das funções de onda, você tem o que a gente chama de orbital ligante. O orbital ligante é aquele que favorece a ligação. Ele é mais estável e, portanto, ele tem menos energia do que os orbitais atômicos que deu origem a ele. Por que eles ajudam a ligação? Vamos ver aqui. Quando a gente tem a molécula de hidrogênio, a gente representa a estrutura de Lewis dela assim. Se a gente representar aqui como sendo o núcleo, o que é que vai acontecer? Você tem os dois núcleos dos átomos de hidrogênio e a nuvem eletrônica fica aqui no meio dos núcleos. Então, o que é que acontece? Vamos representar os dois elétrons aqui. Professor, o que é que esses dois elétrons vão fazer para ajudar a ligação? Eles vão atrair o núcleo em direção a eles. Então, esse núcleo vai ser atraído pelos dois elétrons daqui e o outro núcleo vai ser atraído para cá. É por isso que o orbital ligante ele tem esse nome, porque ele favorece a ligação. Professor, só tem orbitais ligantes? Não, tem outros tipos de orbitais. Quais são? A gente tem os orbitais antiligantes. Eles são formados por uma interferência destrutiva, por isso que tem esse sinalzinho de menos aqui, e eles vão ser mais instáveis do que os orbitais atômicos, ou seja, eles vão ter mais energia. Por que eles têm esse nome antiligante? Porque eles vão tender a quebrar ligações. Por quê? Vamos ver a posição da nuvem dos orbitais antiligantes. Então, a maior densidade da nuvem ela vai ficar depois da ligação. Se você perceber aqui, esse gráfico em verde ele representa
a densidade da nuvem, ou seja, o tamanho da nuvem eletrônica naquela determinada posição. Professor, por que eles quebram a ligação? Então vamos ver de novo pelo diagrama que a gente estava fazendo. Então aqui a gente tem o núcleo de um átomo de hidrogênio, aqui tem o outro núcleo. Então a densidade eletrônica ela fica fora do eixo internuclear. Então ela vai ficar para cá e para cá principalmente. Então quando você coloca os elétrons aqui, o que é que vai acontecer? Esses elétrons eles vão atrair os núcleos de maneira diferente. O que está mais perto é atraído com mais força para cá e o outro também vai ser atraído com mais força para o outro lado. Então, essa força das duas nuvens eletrônicas, elas vão tender a separar esses núcleos atômicos. Portanto, é por isso que eles vão tender a quebrar as ligações. Além disso, vai ter um terceiro tipo de orbital molecular que é chamado de não ligante. Esses não sofrem interferência. Eles podem ter o mesmo nível de energia de que quando eles eram orbitais atômicos ou pode ter um pouquinho menor, dependendo do caso. Essa figura aqui ela vai ser a representação do que a gente chama de diagrama dos orbitais moleculares. Então, o que é um diagrama de orbitais moleculares? Nesse diagrama são representados os orbitais atômicos dos dois átomos que vão fazer a ligação. Aqui é representado o eixo de energia. Então, a energia está crescendo de baixo para cima. E no meio dos orbitais atômicos, você vai ter o fenômeno de interferência representado por essa linha pontilhada. E entre as dois pontilhados, você vai ter os orbitais moleculares. Então, aqui são orbitais atômicos e no meio, orbitais moleculares. Então, quando a gente vai construir esse tipo de diagrama, a gente tem que levar algumas regras em consideração. A primeira regra é a conservação do número de orbitais. Quando houver o fenômeno de interferência, o número de orbitais moleculares tem que ser igual ao número de orbitais atômicos. Então, antes da interferência, você tem 2 orbitais atômicos. Depois da interferência, 2 orbitais moleculares. Lembrando, o ligante ele tem menor energia e o antiligante ele tem maior energia. Essa diferença de energia ela não é igual. O abaixamento de energia ele é um pouquinho menor do que o aumento de energia para o antiligante. Segunda coisa é a conservação do número de elétrons. Então, quando a gente tem um átomo de hidrogênio, a gente sabe que a distribuição eletrônica dele é um S1. No caso aqui, cada átomo ele vai contribuir com um elétron para a formação da molécula. Então, o número de elétrons da molécula é o número de elétrons dos átomos. E esses elétrons eles devem ser alocados em ordem crescente de energia. Então, se antes eu tinha 2 elétrons, depois eu também tenho que ter 2 elétrons. Qual é a ordem crescente de energia? De baixo para cima. Então, esses 2 elétrons vão ocupar primeiro o sigma S1. Tranquilo? Então, a distribuição eletrônica ela também pode ser representada numa forma de orbitais moleculares. Nesse caso aqui, como é que fica a distribuição eletrônica? Sigma 1s, que é o orbital aqui, e aqui a gente vai colocar o número de elétrons. Então, é sigma 1s 2, a distribuição eletrônica para a molécula de hidrogênio. O diagrama de orbitais moleculares ele pode dar também outras informações. Que informações são essas? Vamos pegar aqui os exemplos. Primeira informação é a ordem de ligação, ou seja, o número de ligações ou a multiplicidade de ligações que você tem entre 2 átomos. Por exemplo, vamos continuar com a molécula de H2. A gente viu que o preenchimento eletrônico vai ser 2 elétrons no orbital molecular sigma 1s. Então, o que é essa ordem de ligação matematicamente falando? Ela pode ser determinada pelo número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes dividido por 2. Isso aqui vai formar a minha ordem de ligação. Nesse caso aqui, elétrons ligantes a gente só tem 2. Elétrons antiligantes a gente não tem nenhum, dividido por 2. Então isso aqui vai dar 1. Significa o quê? Que a ordem de ligação é igual a 1, então isso aqui equivale a uma ligação simples. É importante o cálculo dessa ordem de ligação porque se a ordem de ligação for igual a 0, teoricamente aquela molécula não existe. Então essa ordem de ligação ela vai determinar se a molécula existe ou se ela não é. Qualquer número diferente de 0, a espécie teoricamente ela pode existir. Segunda informação, caráter magnético. Se não tem elétrons emparelhados, a gente vai dizer que essa espécie é diamagnética. Se ela tiver pelo menos um elétron desemparelhado, ela vai ser paramagnética. Então, no caso do H2, a gente já viu que você só tem 2 elétrons aqui.
Como todos os elétrons presentes têm o seu par, o hidrogênio, a molécula dele, é classificado como sendo uma molécula diamagnética. A outra informação que ela vai te dar são o que a gente chama de orbitais de fronteira. O que são os orbitais de fronteira? É o orbital molecular de mais alta energia preenchido, também conhecido como HOMO. Esse HOMO vem do nome em inglês, Highest Energy Occupied Molecular Orbital. O LUMO é o orbital molecular desocupado de menor energia. E o SOMO, que é quando você tem um orbital que só tem um elétron. No caso da molécula de hidrogênio, você não tem o SOMO, por quê? Porque todos os elétrons estão emparelhados. O SOMO ele só vai existir para moléculas que são paramagnéticas. Então, no caso, quem é que é o HOMO aqui? É o orbital de maior energia preenchido. Então, o sigma-1s é o HOMO e o sigma estrela. Esse estrela aqui é a representação do orbital antiligante. Ele vai ser o que a gente chama de LUMO, que é o orbital de menor energia preenchido. Agora vamos testar um íon aqui, que é o íon H2+. Vamos desenhar o diagrama de orbitais moleculares para ele. Então, a gente faz o eixo de energia. Lembrando que a energia ela vai aumentar de baixo para cima. Vamos desenhar os orbitais atômicos do hidrogênio. E agora a gente vai desenhar os orbitais moleculares. Lembrando, o ligante ele tem que ter energia menor e o antiligante ele vai ter uma energia maior. Ele tem que ficar um pouco mais em cima. Então aqui você vai ter distribuição eletrônica do hidrogênio, um S1. Do outro hidrogênio, como ele vai estar positivo, ele não vai ter elétrons, certo? Ele não tem distribuição eletrônica. Então a gente vai fazer aqui o fenômeno da interferência, representando essa linha pontilhada. E a gente vai ter apenas um único elétron aqui. Então o que é que vai acontecer? Ocorrer a interferência, vamos gerar os orbitais moleculares. Você só tinha um elétron antes da interferência e agora a gente vai ter também só um elétron depois da interferência. Esse orbital aqui vai ser o sigma-1s e esse aqui vai ser o sigma estrela 1s. Então, distribuição eletrônica vai ficar sigma-1s. Vamos determinar, essa molécula existe? Como é que eu determino se uma molécula existe? Pela ordem de ligação. Então, vamos calcular essa ordem de ligação aqui. Ordem de ligação. Você tem um elétron ligante e nenhum elétron antiligante, dividido por 2. Isso aqui vai dar uma ordem de 0,5. Então, aqui a gente já responde a segunda pergunta. Caráter magnético. Isso aqui é paramagnético ou diamagnético? O elétron está desemparelhado. Portanto, isso aqui é uma espécie paramagnética. E esse orbital aqui, ele vai ser chamado de orbital SOMO. Ela existe? Existe. 0,5 é a ordem de ligação. Ela pode existir. Outra coisa que a teoria de orbitais moleculares acrescenta é a existência de ordens de ligação fracionária. Então, nesse caso, como é que eu compararia esse íon com a molécula de H2? Então, a molécula de H2 ela vai ter uma ligação e o íon H2+, ele pode ser representado desse jeito, onde o comprimento de ligação ele vai ser um pouquinho maior, porque a gente tem que lembrar, quanto menor for a ordem de ligação, maior é o comprimento de ligação.